Vamos lá, porque o PT está brabo, está furioso com a possível aí, podemos dizer assim, alavancagem do deputado Eduardo Bolsonaro, que está licenciado lá nos Estados Unidos. A gente vai ver aqui a Juliana Lopes, da CNN, falando que o PT pede cautela ao falar sobre o deputado, porque estão batendo tanto, entraram com esse processo, com essa investigação contra o Eduardo, que agora temem que ele cresça. Vamos ver rapidamente um trecho que a Juliana Lopes, da CNN, fala sobre isso. E o PT também agora está com uma orientação para ter cautela em relação ao nome de Eduardo Bolsonaro. Por quê, Juliana? Exatamente isso. O Pedro comentou isso agora e tem uma divisão ali dentro do PT sobre como tratar o assunto de hoje especificamente. O que a gente acompanhou ontem, Leandro? A gente trouxe aqui um pedido de cassação contra o parlamentar assinado por Lindenberg Farias, esse que apareceu agora falando que é líder do PT na Câmara dos Deputados, por um suposto conluio, né, do parlamentar, do filho do ex-presidente, nos Estados Unidos contra o próprio judiciário brasileiro, as instituições brasileiras. Hoje há um entendimento que é preciso tomar cuidado ao citar Eduardo Bolsonaro, falando desse caso de hoje especificamente e essa possibilidade dessa sanção realmente ser concretizada dos Estados Unidos com o Brasil. E por que esse cuidado? Porque eles querem evitar ampliar, de alguma forma, a atuação de Eduardo Bolsonaro em relação a esse e outros assuntos. Porque o que a gente está vendo, exatamente isso que o Pedro traçou agora, é uma tentativa de dizer, olha, Eduardo Bolsonaro está lá, né, entre as pessoas da direita, entre os aliados do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro está lá, está conversando com os congressistas, está conseguindo, inclusive, essa medida contra o ministro Alexandre de Moraes. E o PT e os governistas querem evitar isso. O jornalista Paulo Figueiredo, que está lá também nos Estados Unidos, que é muito próximo do Eduardo Bolsonaro, que também é investigado aí pelo STF, fala o seguinte lá no Twitter: é natural que o Eduardo Bolsonaro esteja se cacifando como o grande líder político deste momento no Brasil e com isso tenha ganhado dimensão política de presidenciável, tornando-se, de forma natural, o primeiro da fila caso o país esteja impedido de concorrer. Eu não acho que ele seja de forma natural o primeiro da fila, porque eu acho que é necessário articulação, eu acho que é necessário toda uma conjuntura política. Eu acho que apenas ser filho do Bolsonaro ainda não classifica ele para ser o primeiro da fila, mas ele é um dos, né? Ele, a Michele Bolsonaro, o próprio Tarcísio e tudo mais. E aí o que acontece? A esquerda, depois desse processo, que entrou com esse processo, na verdade, foi o Lindenberg, líder do PT na Câmara, né? Contra o Eduardo Bolsonaro, aí a PGR foi, aceitou e pediu ao STF para abrir o inquérito. E agora estão com medo de ter, basicamente, um processo reverso. Porque o que acontece? O Lula, em um evento do PSB, admitiu que o Moraes pretende prender o Eduardo Bolsonaro. Eu não sei se o Lula esqueceu que estava gravando, mas ele disse que não critica as ações da justiça americana, né? Ele criticou o ofício que a justiça americana mandou para Alexandre de Moraes, criticando as ações de Moraes no território americano, né? Segundo a carta que foi lida pelo jornalista Caio Junqueira, da CNN, a justiça americana, o governo americano, na verdade, critica principalmente, até em tom de professor, ensinando ao Moraes o que ele fez foi errado, e que foi ele que invadiu a soberania americana. E aí agora o PT está com toda essa cautela, como eu já havia explicado antes para vocês, o temor é também que esse processo, essa perseguição contra o deputado possa cacifar ainda mais ele, porque ele está lá nos Estados Unidos, está ao longe da política aqui no Brasil. Veja que os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes, porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha que história dos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei, faz tantas guerras, mata tanta gente. Por que eles vão querer criticar o Brasil? E acaba, quando isso acontece, isso dá muito holofote pro Eduardo Bolsonaro. E aí, pode ser que esse seja o plano também do Eduardo Bolsonaro no final. O Paulo Figueiredo, lá no Twitter, ainda completa: Eduardo Bolsonaro, no entanto, teve convicção, mais do que isso, esteve disposto a sacrificar pessoalmente, se exilando, abrindo mão do próprio mandato e de todos os benefícios. Tudo isso para tentar algo que todos diziam ser impossível:
reconhecendo inclusive a improbabilidade de sucesso em uma tarefa jamais antes tentada. Estava e está disposto a talvez nunca mais voltar à própria pátria e abrir mão de uma eleição certa para o Senado. Ele falando aqui sobre essa questão da possível sanção ao Alexandre de Moraes, né? Lembrando que o Eduardo ele é cotado para disputar o Senado lá para o São Paulo, mas também falou a entrevista à revista Veja que pode ser também, pretende disputar, quem sabe aí, a presidência do país. E é algo natural que ele faça isso. Agora, eu quero mostrar para vocês uma matéria bem contundente aqui da revista Veja, que é que o Itamaraty ficou estarrecido com o pedido do Alexandre de Moraes, que era justamente para o Itamaraty investigar o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. O Itamaraty disse que ficou chocado porque só viu isso no tempo da ditadura, ou seja, segundo a revista Veja, o Moraes pediu para o Itamaraty investigar um deputado. E o Itamaraty disse, eu só vi isso na ditadura militar. Ou seja, a revista Veja aqui comprovando que de fato há muito mais do que abuso de poder político do STF, mas de fato uma perseguição. E aí sai uma matéria da revista da Folha de São Paulo mostrando um possível crime do Alexandre de Moraes. O que seria? Segundo a Folha de São Paulo, Moraes só agiu contra o Eduardo Bolsonaro porque o governo Lula não tomou um partido, ou seja, não agiu como o STF queria. Então, segundo o advogado André Marcília, isso pode se caracterizar aí, se houver uma cumplicidade entre a PGR e o Moraes, como um crime, porque vai investigar um deputado, mesmo que licenciado, sem ter base alguma, seria apenas para fazer uma perseguição. E a carta do Departamento de Justiça que foi enviada ao Moraes e recebida pelo governo brasileiro deixa muito claro que as decisões que o Moraes tomou contra uma empresa Hobel, que é uma empresa de mídia, a carta diz que ele queria, como podemos dizer assim, intimidar a empresa americana no próprio território americano. E como diz o jornalista do Metrópolis, o Sam, na verdade, quem invadiu o território de quem foi o Moraes. Então você tem parte da mídia não comentando sobre isso, dizendo, olha, as ações de Moraes foram legais, porque as empresas de mídia não tinham representantes aqui no país, mas os Estados Unidos dizem, a gente não está preocupado com o que aconteceu aí no país, a gente está falando do que o ministro tentou fazer aqui nos Estados Unidos, quando de alguma maneira, de forma irregular, tentou, de forma atabalhoada, de forma irregular, pegar dados de, sim, cidadãos americanos, pessoas que moram lá nos Estados Unidos.